Queridos irmãos, a exposição doutrinária dessa tarde fica a cargo da nossa irmã trabalhadora aqui da casa, Salete, com o tema Em que acreditamos? Que a espiritualidade amiga esteja contigo e te oriente nesta tarde. Boa tarde, queridos irmãos. Que Jesus esteja conosco neste momento. E que os benfeitores espirituais, os mentores, me auxiliem para que eu possa passar de uma forma clara o conteúdo desta tarde. Em que acreditamos? Por que estamos aqui hoje? Por que chegamos a uma casa espírita? É porque alguém nos disse que é bom, que aqui tem energia boa, que recebemos eflúvios curadores da espiritualidade maior? Em que basicamente acreditamos? Ou estamos aqui por livre escolha à vontade? Porque a razão nos diz que este é um bom caminho. Começamos a estudar a doutrina espírita ou apenas viemos a casa para nos sentir melhores, para tomar um passe, passar pelo atendimento fraterno? Qual o nosso entendimento? Porque os espíritos, a comunicação com os espíritos, ela ocorre muito antes do espiritismo, da vinda do espiritismo do Consolador Prometido. Muito antes do Cristo, já tem essa comunicação entre encarnados e desencarnados. E Kardec, quando codificou a doutrina espírita, será que foi apenas um espírito? Não, foram vários. Foi o conjunto da comunicação de vários espíritos, encarnados e desencarnados em várias partes, para ter confiabilidade, para que não fosse algo criado pelo homem, inventado, e para ter sustentação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E é por isso que não devemos acreditar cegamente nas coisas, tanto nas questões da espiritualidade, do movimento espírita, do centro espírita, como da nossa vida cotidiana. Porque essa fé, acreditar por acreditar, ou acreditar porque alguém disse que é, isso não cabe mais para nós. Nós temos uma fé raciocinada. Que ela está embasada na razão. Então, vai ter ali nesse capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, aliás, em vários itens desse capítulo, o 8 é as instruções dos Espíritos. Vai nos dizer que
existem falsos profetas, tanto no plano aqui material, como no plano espiritual. E por isso não podemos acreditar em todos os espíritos ou em qualquer espírito. Por isso a importância de estudarmos, de buscarmos o conhecimento. Porque vai ser através do conhecimento que nós vamos conseguir identificar as mensagens, as intuições que nos chegam, que são verdadeiras ou que são falsas. E no nosso cotidiano, hoje, com a internet, né, as redes sociais, nós temos muito mais poder de informação do que há um tempo atrás, né, anos atrás. Imagina quando Kardec codificou a doutrina, né? Não tinha WhatsApp para se comunicar com alguém lá do outro lado do mundo. Então tudo era muito mais demorado, era mais complicado. E nós temos hoje aqui, né, a doutrina dos espíritos, que veio justamente para esclarecer. Quem é que faz aqui o Evangelho no Lar? Alguém faz? Já fizeram o Evangelho desde o início? A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é fantástica, é tão esclarecedora. Eu penso assim que quem vai começar a fazer o Evangelho no Lar, né, deveria começar desde o início, seguir uma sequência, né, que não vai se arrepender, porque tem muita informação, é muito esclarecedor. E assim, estudando a doutrina, participando de grupos de estudo, é que nós vamos tendo um maior entendimento das coisas. Muitas vezes, sozinhos, a gente se atrapalha, não consegue ter aquele entendimento adequado no momento, né? Mas a casa que oferece vários grupos de estudo, agora a partir de março, depois do carnaval, retorno os estudos. Quem ainda não participa, estão todos convidados a participar. Por que estudar a doutrina espírita? O Centro Espírita, aqui nesse livro, Espiritualidade na Vida, de Clério Lutz, tem um capítulo sobre isso. E que fala, né, que o Centro Espírita é a escola das almas, que oferece múltiplas frentes de aprendizado e serviço na seara do Cristo. E através dos grupos de estudos da doutrina, somos convidados a conhecer as leis de Deus que regulam a vida dos espíritos, para assim compreendermos melhor os motivos pelos quais estamos vivendo mais uma experiência reencarnatória. O conhecimento do Espiritismo, o Consolador que Jesus prometeu, é uma luz que pode irradiar-se sobre muitos caminhos sombrios e dolorosos, pelos quais transitamos periodicamente. Nesse planeta ainda classificado como sendo de provas e expiações, mas que já dá sinais de um processo de transformação. Mais esclarecidos sobre o que é o bem e o que é o mal, teremos melhores condições para discernir entre o certo e o errado. Muitas vezes nós
fazemos escolhas, não pensando racionalmente, mas guiados pela emoção. E muitas vezes entramos numa fria. Muitas vezes aquilo que escolhemos no momento, que achamos que é o melhor, vamos perceber mais tarde que não é, porque não fomos racionais o suficiente. A crença na vida futura possibilita uma visão mais ampla da existência e das experiências terrenas, resultando em uma melhor compreensão dos obstáculos e dificuldades vivenciados. Sabendo que, na continuidade da vida, o ser leva consigo todas as conquistas espirituais e nada se perde, não mais revolta ou desespero diante da morte. Fenômeno biológico inevitável, mas que apenas atinge a matéria, separando transitoriamente os seres que permanecerão unidos pelos laços de afeto. Nos princípios da imortalidade da alma e da evolução contínua de todos os seres, será possível perceber a infinita bondade e misericórdia do Criador, que oferece a todas as mesmas possibilidades para atingir a plenitude, razão maior do existir. Assim desaparecem as aparentes desigualdades e diferenças que no mundo material identificamos em nossos semelhantes. Sendo uma doutrina tríplice, com caráter de ciência, filosofia e religião, o Espiritismo proporciona ao estudante os elementos que comprovam o princípio da imortalidade já citado, bem como traz as respostas para as questões transcendentais do ser e um código moral para regular todos os atos da vida em conformidade com os ensinos de Jesus, assim tornando mais feliz todos os que se esforçam para aplicar na vida as suas máximas. E Kardec orienta que, para se chegar a esse resultado, necessita-se observar alguns fatores. O estudo de uma doutrina que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande. Só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de pretensões e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Por isso são necessários. Não poderíamos dar essa qualificação aos que se julgam, a priori, levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários. É uma grande enriquecedora jornada que inclui estudar, refletir sobre o conteúdo e, o mais importante, aplicar na vida e observar os resultados daí decorrentes. É também acessível a todos, pois não existem pré-requisitos para iniciar. Basta a vontade de estudar. Reservar um tempo para os encontros semanais, no centro espírita ou em casa mesmo, ter os estudos em formato virtual, desenvolver o hábito da leitura e se dedicar aos estudos dos conteúdos e das leituras sugeridas. Aqui estamos sempre dando dicas de leitura, tem as mensagens que aparecem sempre aqui, que são extraídas amorosamente pela Roberta, das obras
aquela lei, né? Que lê bastante, né, Roberto? Então, todos são muito bem-vindos a iniciar. Aproveitar sempre o que a nossa casa tem de bom. A doutrina espírita nos esclarece que temos o livre-arbítrio. E quanto mais evoluído o espírito, maior é a sua liberdade de escolha. Porque de acordo com o que plantamos, no futuro colheremos. O plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória, ainda que ela não aconteça na mesma encarnação. Então, fazer a coisa certa em todos os momentos da vida, se conhecer para assim poder fazer escolhas mais conscientes, é o passaporte para a felicidade. É aquele passo crucial. Estamos aqui justamente por quê? Para nos melhorarmos. Essa é o grande objetivo de cada um de nós. A cada encarnação, nós irmos dando um passinho à frente. Cristo veio para nos servir de modelo. Então, nós não podemos dizer que a gente não sabe por onde começar, porque a gente sabe. Só que apesar de saber, de acreditar que fora da caridade não há salvação, de acreditar que esta é a nossa melhor encarnação, estamos hoje. Apesar de acreditar que temos sim todos os dias muitas oportunidades, estamos fazendo a coisa certa? Estamos fazendo boas escolhas? Às vezes eu fico triste quando eu vejo espíritas mesmo falando: eu não vou evoluir tudo nessa, vou deixar um pouco para a próxima. Como assim? A gente veio com uma programação. E para quem já leu as obras A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, né, do Chico Xavier, quando lê, por exemplo, lá nos Mensageiros da Luz, não, Missionários da Luz, como funciona o processo da reencarnação, a complexidade que é, para daí nós estarmos aqui, já encarnados, e desperdiçarmos esse tempo precioso. Eu estava lendo, eu acho que foi nesse livro aqui, não sei se foi Bens Morais e Saúde Mental, eu leio tanto livro, depois eu esqueço qual deles eu tirei. Que as facilidades hoje que temos, o controle remoto para tudo, está nos deixando preguiçosos, não somente fisicamente, mas nos deixando acomodados. E estamos vivendo hoje, temos hoje uma geração de acomodados. Principalmente essa geração mais nova. Que tudo é fácil.
Não precisa nem sair de casa para comer. Se não tiver comida em casa, manda vir, né? O motoboy traz. Só que quando acontece, a gente se acomoda a isso e começa a achar tudo normal. E esse normal é muito perigoso. Porque quando vem no primeiro desafio, na primeira dificuldade, nós não sabemos como lidar. Porque a gente está tão acomodado e tão acostumado com as facilidades que as adversidades, por menor que sejam, já são motivos para uma depressão, já são motivos para um desespero. E às vezes nem é tanto assim. É porque a gente está ficando sem aquele tino, como diz, né? Para lidar com as situações. E por isso que o estudo, o conhecer-se a si mesmos, para aprender a lidar consigo mesmo e com os outros, é tão importante. Nós parecemos aqui, às vezes, uns papagaios, né? Falando em reforma íntima e transformação íntima. Mas se estamos falando, é porque não estamos fazendo a coisa certa. Né? E aqui nesse Leis Morais e Saúde Mental, que é um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele é do Sérgio Luiz da Silva Lopes. Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é gaúcho, é um médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em psiquiatria, enfim, é espírita, tem vários livros, é palestrante. E a pergunta 918, né, ele inicia aqui esse capítulo com a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E a resposta diz o seguinte, que o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E daí o autor nos fala que quanto melhor o homem em bondade, quanto mais virtuoso, com maior capacidade de reconhecer e respeitar a existência e as necessidades dos outros, de saber que está numa existência para aprimorar-se espiritualmente, assim tanto mais próximo está de um estado de sanidade plena. E hoje, quando abrimos as redes sociais, né, vem aqueles vídeos de autoajuda, né, que virou moda agora. Isso por quê? Porque é enorme a quantidade de espíritos aqui encarnados que estão desequilibrados. Quem de nós não tem, né, esses probleminhas? Todos temos. Mas o que a casa espírita aqui nos oferece não é que vai resolver milagrosamente os nossos problemas. Mas através do conhecimento nós vamos nos fortalecendo para nós mesmos resolver as nossas questões, as nossas mazelas. Estamos aqui num grande laboratório. Mas a partir do momento que nós temos já o conhecimento, nós não podemos ser levianos de ficar experimentando coisas. Se nós realmente acreditamos
na vida espiritual, porque tem muitas pessoas que não acreditam. E daí realmente isso não vai fazer sentido para elas. Se estão se melhorando com suas crenças, ok, ótimo. Né? Porque não importa, não é só o espiritismo que vai modificar o homem. As várias religiões, as várias vertentes estão aí para colaborar. E cada um está num processo. Então, se nós realmente acreditamos lá na vida espiritual, estamos aqui hoje nos preparando para quando chegarmos lá, estarmos um pouquinho melhores? Ou nós estamos aqui com o nosso orai e vigiai, orando, pedindo uma resolução milagrosa, vigiando às vezes mais a vida do outro do que a nossa? O que estamos fazendo? Estamos fazendo a nossa parte? Se realmente acreditamos nesse Cristo que nos serviu de modelo e guia, estamos bem atrasados já em segui-lo realmente. Há mais de 2000 anos, deixou seu exemplo, vivenciou. Que possamos refletir sobre isso. E como o nosso irmão Adriano, esses dias numa palestra, falou que como a gente percebe a nossa evolução. Aqui, né, Adriano? Que olhar para os nossos 3 últimos anos, né? Se olhar, o que fizemos nesses últimos 3 anos? Nós nos melhoramos um pouquinho de 3 anos para cá? Ou continuamos na mesma? Ou pioramos? E as nossas perspectivas para o futuro? Nós gostamos muito de fazer os nossos planos, né, no início do ano. O ano ser maravilhoso. Mas não basta apenas fazer planos. Tem que colocar em prática. Então, se nós realmente acreditamos numa vida melhor, num mundo melhor, num mundo de regeneração, que um dia estaremos na condição de um espírito puro, não podemos ficar acomodados. Temos que arregaçar as mangas e fazer a parte que nos cabe. Hoje estamos aqui numa casa espírita trabalhando. Sou muito grata por isso, porque várias vezes eu me pego pensando: será que eu não estava lá crucificando Jesus Cristo? E hoje estamos aqui porque provavelmente se estávamos lá e com certeza fizemos coisas que não devíamos fazer, né? Quando a gente chega no plano espiritual, a gente se arrepende de muita coisa que fez por aqui e volta, e vem para cá e tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E daí a gente tem a oportunidade, né, de fazer diferente. A oportunidade vem, nos chama, nos pega pela mão, nos coloca dentro de uma casa espírita. Mas o livre-arbítrio de querer aproveitar essa oportunidade é de cada um de nós. Não podemos levar ninguém à força. E hoje estamos aqui. E somos muito agradecidos por essa oportunidade. Que possamos então refletir e realmente pensar se estamos no caminho daquilo em que acreditamos, ou estamos nos desviando.
Que Jesus nos abençoe sempre, nos proteja, nos ilumine e que possamos a cada dia sentir Jesus, sentirmos com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos trabalhadores de casa. Vivenciar Jesus. Que assim seja.